Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma agora, né? Segundas com o Emmanuel. Desculpa o trocadilho, mas foi o que aconteceu. É segunda com o Emmanuel. Nós vamos dar início a mais uma noite de estudo. Eu tenho o hábito de deixar o copinho d'água fluidificando durante o nosso estudo. De repente, se vocês também queiram adquirir, é interessante, porque é um momento de prece, é um momento de luz e é um momento de muita proteção espiritual, que a gente pode adquirir essas energias aí através da água fluidificada. Para a gente dar início à nossa noite, eu combinei aqui com o pessoal no Meet, da gente ver uma prece do Chico, um videozinho com uma prece bem curtinha do Chico, tá bom? Eu vou colocar aqui então, compartilhar para a gente. Deus pode, é um nome, belíssima. Tá aí na tela de vocês? Deixa eu dar uma olhadinha antes de pôr para não ficar. Então vamos lá, vou fechar o meu áudio para ficar só o da guia. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Deixa eu parar a partilha. Essa oração de Chico, essas frases de Chico, Deus pode. Quem sabe definir a aflição acaba aumentando a aflição, né? Nós vamos falar, eu coloquei esse texto, porque no meio do nosso estudo de hoje vai aparecer a questão da oração. Vai ser muito importante, né? A gente crer, a gente ter fé que Deus pode. O título do nosso estudo de hoje é o capítulo 9, Homens de Fé. Olha lá, ó. Deus pode, homens de fé. Então, nós vamos tentar entender qual é a proposta que o Emmanuel vai nos trazer. Enquanto eu vou abrindo aqui, quero trazer para vocês apenas a ideia de como a gente está fazendo as nossas apresentações, tá? Deixa eu só ver, está na tela o Homens de Fé, né? As nossas apresentações das nossas segundas com Emmanuel, antigas quartas com Emmanuel, eu vou fazer a leitura com vocês, né, do capítulo 9, que eu postei mais cedo aí no grupo, e depois eu vou começar da explanação do Evangelho, o contexto dessa explicação
do Emmanuel dentro do Evangelho e depois a gente vem para o Emmanuel no texto. Tá bom? Só a gente relembrar como é que é feito o nosso estudo. Então, vamos lá? Ó, deixa eu tentar ampliar aqui. Homens de fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. As palavras de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e o pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos a assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente pode interpretar aqui essa leitura. Então, olha só. Hoje, especificamente, a leitura é curta e tem 2 parágrafos com um vocabulário bem pesado. A gente vai ter que dar uma desenrolada nele para a gente interpretar ele e entender melhor, né? Que é a proposta da nossa segunda parte do nosso estudo, tá bom? A primeira parte, então, vai ser a gente entender que Jesus, onde está essa fala de Jesus aí? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu fui até o Evangelho fazer a consulta para a gente entender. Então, lá no começo das citações de Mateus, no capítulo 7, lá no versículo 1, nós vamos ter diversos conselhos, Jesus conversando com a multidão. Então, vai ter um compilado de conselhos de Jesus. E quais são os conselhos que estarão próximos a esse que ele vai falar da edificação da casa sobre a rocha, né? De ouvir as palavras dele e praticar. Começa assim, eu não vou falar todos, eu separei alguns, tá? Começa assim: não julgueis e não sereis julgados. Já começamos a trabalhar, né? Jesus começa a trazer o outro como o nosso parâmetro de convivência. Lembro muito bem no Evangelho que a gente estava estudando que Meire fala que nós não evoluímos sozinhos, né? Nós precisamos sempre do outro para nos trazer esse contraponto de tudo. Então, não julgueis, senão sereis julgados. É como você trata o outro que você será tratado.
Aí tem o trecho de por que olhais o argueiro ou o cisco no olho de teu irmão e não vês a trave que estás no teu? Você apontar, você criticar. Se você tira o seu cisco do seu olho primeiro, você pode ir lá socorrer teu irmão. Mas não só apontar teu irmão, os defeitos do teu irmão, os problemas do teu irmão, quando você também os tem, né? Não querer ser melhor que todos. Rose, quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Não, foi, quero. Foi querendo. Foi querendo. Então pode falar. Lendo hoje esse trecho dentro do Evangelho, eu vi que construir a casa sobre a rocha, eu e o Osmar e a Edenilce, já estudamos sobre isso, né? E eu entendi que construir uma casa sobre a rocha é construir um caráter. E construir um caráter é construir nossa vida, a nossa existência pautada no Evangelho de Jesus. Muito bom. Muito bem, amiga, é isso mesmo. Parabéns. Fizeram bons estudos. Ai, que povo maravilhoso. Vou dar continuidade às falas, a gente chega lá na rocha, tá? A Rose está completamente correta. É pautar a nossa vida no Evangelho de Jesus, né? Ele diz assim, Jesus também deu outro conselho. Pedi e vos será dado. Buscai e acharei. Batei e vos será aberto. Falando dos cuidados que Deus tem conosco. Aí, daqui a pouco, a gente vai falar um pouco da prece. Achei muito, muito interessante, né? Pedir e vos será dado. Para a gente ter confiança em Deus. Olha lá o título do capítulo, é Homens de Fé. Então, gente, o Emmanuel, quando ele está colocando esse trecho e trazendo a psicografia para o Chico, trazendo essa leitura para o Chico fazer a psicografia para a gente ter, ele tem esse cuidado, né? Então, ele está dizendo, olha lá, olha, esse é o trecho da Bíblia que diz que filho que pede comida ao pai e ele lhe dá uma pedra, um pedaço de pau, quando você pede um peixe, quando você pede comida, quer dizer, todo pai é bondoso. Imagina o nosso Pai de infinita misericórdia e bondade. Depois ele continua outros conselhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Mas, olha lá, o caminho da fé, o caminho do que a Rose disse, né? Edificar sua vida no Evangelho é estreito. O caminho da perdição é o caminho mundano, é o caminho material, ilusório, onde a gente, quando encarna, acaba mergulhando e muitas vezes se perdendo, né? Porque os convites à vida material são inúmeros. E a vida, quando a gente se pauta em buscar edificar nossa casa sobre a rocha, né? A gente passa por escolhas. Nós escolhemos seguir com Cristo. Então, a gente abre mão de muitas coisas, mas não é um abrir mão com rancor, com raiva ou com arrogância de jogar na cara do outro, não. É um abrir mão com paz, de saber que o seu caminho é o correto, que você está seguindo o seu melhor, não que o seu caminho é melhor que o do outro. Não. Não que a sua religião é melhor que o do outro, porque Jesus nunca veio dizer isso aqui. Ele veio dizer, né, que a porta é estreita. Então, qual é essa porta? É a sua busca da sua evolução aqui na Terra, que ele dá o caminho, que é seguir o que ele fez de modelo, nosso grande modelo e guia, né? E depois ele vai trazer, antes da citação da rocha, edificar nossa casa sobre a rocha, guardai-vos dos falsos profetas. E ele faz as citações de reconhecer a árvore pelos seus frutos. Né? A árvore boa dá frutos bons, a árvore ruim dá frutos ruins. Por quê? Quando você começa a falar dos profetas, o profeta usa a palavra para trazer as revelações. Então, ele diz, olha, não olha só a palavra, olha os frutos disso, para reconhecer quem está ou não de acordo com as leis de Deus de uma maneira geral, de uma maneira universal, tá? Então, o que é que Jesus está nos trazendo? Sempre amar ao próximo como a ti mesmo permeia toda a fala de Jesus, né?
amar ao outro como a nós mesmos. Então, é o cuidar do outro, não é você apontar a trave no olho, né? O argueiro no olho do outro com a trave no seu. É cuidar de você para poder amar ao outro. É o caminhar junto na evolução e não apontar e criticar. No momento que ele fala que Deus é pai, e todo bom pai ama seus filhos, no pedir vos será dado, então ele é aquela questão da fé, e não é só aquela fé. Hoje eu estava vendo uma palestra do curso da Joana, que tem pessoas, né? O Gelson fala assim, existem pessoas que pedem as coisas para Deus e quer controlar Deus depois. Aí é a questão da oração. Como você ora, né? Deus, eu preciso disso, faça isso, e não tem uma resposta que ele quer de Deus. A resposta que nós esperamos de Deus é egoísta, né? É que Deus olhe só para a gente. Aí a gente não aceita. Que Deus não atenda aos nossos caprichos, às nossas vontades, ou até mesmo às nossas necessidades. Mas o ter fé é pedir e entregar na mão de Deus, e o que vier é aceitar. É ter a humildade para aceitar, só que não é uma fé de fala, é uma fé que age. Olha o homem de fé que o Emmanuel nos traz. Então, é uma pessoa que fala sim na oração, aquela conversa que a gente faz com Deus, a gente levanta cedo e vai lutar. Fica deitado na cama esperando Deus fazer tudo, né? Pede para os mentores espirituais as coisas, olha, preciso disso, deita e dorme. E daí? Depois briga quando não recebe. Não é essa a ideia. Essa é uma fé muito pequena, material, egoísta, né? Sabemos pedir quando a gente vai fazer oração? Às vezes pedimos a Deus para ter paciência, e muitas vezes existem provas no nosso cotidiano que vão desenvolver a nossa paciência, e a gente está brigando, poxa Deus, eu estou perdendo, mas Deus te deu a oportunidade de treinar a paciência. Isso é a fé que se traz, é aquela eu entregar e eu aceitar, né? E essa final, a porta estreita que a gente acabou de comentar, que é a entrega com fé, com resignação, seguir a vida como a Rose disse, pautado no Evangelho de Cristo. Esta é a rocha, é a fé que você fala e você pratica o Evangelho na sua vida. E é óbvio que o Emmanuel vai nos trazer a importância da palavra, né? Ele vai dizer que a palavra ela é muito importante. Então, vamos lá, no texto de Emmanuel agora. Ó. Os grandes pregadores do Evangelho, olha só, esse primeiro parágrafo do Emmanuel. Eles foram interpretados à conta das expressões máximas do cristianismo. Nós podemos pensar os primeiros cristãos, os martírios, dos primeiros cristãos, na verdade. E isso só aconteceu porque esses grandes cristãos mantiveram a vigilância indispensável ao testemunho. Mantiveram-se humildes na sua fé e entregaram a sua vida a Deus. É isso que ele está trazendo, a vigilância indispensável ao justo testemunho. Não foi revolta, né? Não foi você questionar Deus, foi você o justo testemunho no momento dessa vigilância, no momento em que você mais precisava, você deu o testemunho da sua fé. O segundo parágrafo, ele vai destacar o seguinte, ó, o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que ouve e pratica. Olha aí, agora ele já saiu dos grandes nomes do cristianismo e vamos falar das pessoas que ouvem e que praticam o evangelho. Daí daí se conclui que homens de fé não são apenas palavrosos e entusiastas, grandes palavrosos. O que é palavroso? A pessoa que tem dom de falar, o dom da oratória, que, né, todo mundo fica ali hipnotizado pela fala daquela pessoa, que às vezes a fala é maravilhosa, ele é um entusiasta da doutrina, muitas vezes, mas aí vamos lembrar do trechinho anterior ao que o Emmanuel colocou, e os frutos condizem com o palavrório, né?
esse contraponto que ele está trazendo, né? Então, só um minutinho, meninas, já vou passar a palavra para vocês. Então, ele coloca assim, não são apenas palavrosos, mas portadores da atenção de boa vontade para aplicar a palavra do Cristo no seu esforço diário. Aí é a prática, né? É a fala condizendo com a prática, senão você dá um falso testemunho daquilo que você está propondo a explicar, a explanar, às vezes a conversar com as pessoas, não precisa ser uma palestra, né? Pode ser uma conversa entre amigos, que daí a pessoa fala, que legal, fala, mas não faz. A gente faz esse julgamento, né, gente? Querendo ou não, é até inconsciente, né? Rose, pode falar. Merlin, igual quando uma pessoa faz uma oração, seu Lício. Vou pôr um exemplo. Sim. Ele tem uma aura, assim, uma grandeza, assim, que ele arrepia quando ele fala, né? Eu vou ler um negócio que eu li no livro do Evangelho de Estudo, bem legal, pertinente a essa parte desse estudo, né? Que ele fala da fé sincera. Ela é contagiante, ela comunica, né? Com os que não têm ao redor. Ela transfere, né? Uma energia no falar. Sim. Concordo. Tão grande as palavras, né? Que persuasivas, que penetra na alma. Ele tem um som sonoro que deixa um frio ou calor indiferente. Que se apaga, você se apaga ao ouvir e passa a fé. Né? Nele, né, transmite a fé naquelas palavras, aí fica naquela energia, né, rodando assim sobre aquela oração que ele transmite e é muito contagiante. Não precisa ficar, né, aquelas palavras bonitas, lindas. Um palavrório, né? Já que ele falou palavrosos, o palavrório, né, Rose? É verdade. É contagiante, né? A pessoa que tem o dom de transferir a energia. Sim, porque é de uma sinceridade, as palavras, por mais simples que sejam, a palavra ela tem tanta sinceridade, tanto amor, que nos comove a entonação da voz da pessoa, né, Rose? Sim, verdade. Você percebe o sentimento na fala. E esse que é o dom. A fé dele, né? Essa que é o dom do nosso orador Olício. Eu concordo. Verdade. Ele não vai concordar, mas eu concordo. A gente sente isso. Eu sinto. Verdade, eu também. Lembrei dele na hora que eu li essa passagem. Rose, eu não sei se eu expliquei direito, mas... Explicou sim, amiga. Ficou super tranquilo. Obrigada, tá? Pela sua contribuição. Estou gostando. Adriana, pode falar, minha querida. Eu coloco aqui uma observação só para... que Lucas também fala sobre essa passagem, que é bastante interessante, quando em Mateus, a abertura, né, desse versículo, ele fala os verdadeiros discípulos. E aí, para Lucas, ele coloca a necessidade da prática. Acho interessante a gente fazer um casamento dessas duas, né? Porque a gente pode dizer que os verdadeiros discípulos necessitam da prática. Então, aquela fé que é da boca para fora, aquela fé que hoje a gente vê de versículos ditos para dizer que você está em conexão, mas as suas ações não condizem, ela não traz muito resultado, né? E como a Rose já tinha colocado, essa escavação na pedra, na rocha, é de fato a busca do nosso alicerce. É de fato você cavar ali e ir vendo a dureza que você precisa fazer, né? Eu peguei o Evangelho do Emmanuel quando ele fazendo as leituras de Mateus,
E ele fala do caminho, né, da meta que a gente tem, e pelo caminho que a gente faz, essa construção de olhar. E a terceira ponto que eu gosto de destacar é que a palavra dele, né, é interessante verificar que o mestre destaca. Ele não usa as palavras, Emmanuel não escreve, né? Você que gosta das palavras também gosta, ele não escreve aleatoriamente, vamos botar destaca aí, não. Os versículos, normalmente, Cristo fala, né? Quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que escutem. E aí o Emmanuel, lá no evangelho dele, ele fala, né? Que cada um de nós temos um caminho de evolução individual, específico. E isso a gente trabalha olhando, né? Esse caminho para cima é antes um caminho para dentro. É um caminho onde você vai afundar na rocha para descobrir sua essência, sua missão, seus valores, e aí depois fazer essa caminhada de fé. E não existe nada sem prática, né? Eu não aprendo nada na vida se eu não praticar. Eu posso ler um livro sobre natação, mas nunca vou saber nadar se eu não pular na piscina. Então, a prática da fé também se faz na ação diária, nos seus momentos mais do dia a dia, né? Eu acho que é isso. Ficou confuso? Não, ficou tranquilo, Dri, obrigada. E é bem essa questão que a Rose já tinha levantado da rocha, né? Ele vai retomar essa questão no terceiro parágrafo. E aí o meu olhar de terapeuta não tem como fugir desse caminho para o interior, né? Primeiro é para o interior. Primeiro para o interior, né? A minha frase que eu ainda vou tatuar, né? The only way out is through, ou seja, o único caminho para você sair para fora é primeiro olhar para dentro. É primeiro para dentro, depois para fora, exato. E ele assinala com essas questões. Mas só para a gente concluir esse segundo parágrafo, é porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falando bem, né? A gente vê um palestrante numa casa espírita, vamos falar da gente, né? Não vamos falar de outras religiões, não. E aí você olha e você fala, nossa, mas eu nunca vou conseguir na minha vida fazer uma coisa dessa, você se diminui, né? Rose trouxe a pureza e o fervor do amor de uma palavra tão simples, de uma oração dentro de uma casa espírita, como ela nos fortalece, como ela nos engrandece, a sinceridade, a simplicidade das pessoas. Só que muitas pessoas se sentem assim, às vezes falam, nossa, fulano fala bem, né? Aí começa a se inferiorizar. E nós não podemos pensar nisso. A gente tem que pensar, dentro da casa espírita, nós não temos a diferenciação que existe dentro dos demais templos cristãos, do padre, o pastor, que a gente olha para aquele líder. Não! Se a Marilyn está aqui falando agora, eu sempre digo isso, sempre que eu vou falar. Eu estou lá na quinta-feira, o nosso Evangelho da FEMEL, pelo Google Meet, eu falo, a Marilyn está falando porque a Marilyn está estudando para aprender mais. Não é porque a Marilyn é melhor e está dando lição de moral. Não. Então, a cada vez que eu estudo, eu interpreto, eu tento falar, nossa, como eu sou hipócrita, né? Porque eu falo e não faço. Eu aponto para mim, eu viro para mim. Então, não é para a gente se sentir diminuído, porque dentro de uma casa espírita nós temos uma igualdade entre os irmãos. Desde aquele lá, vamos falar da casa espírita material, tá? Se a gente quiser falar do espiritual também dá, né? Que daí o tempo fica curto. Mas desde aquela pessoa que está lá na porta te recebendo com boa noite, no atendimento fraterno, colocando a água para fluidificar, aquele que chegou mais cedo para varrer a casa espírita, que ela precisa de limpeza, o trabalhador do passe, né? O presidente da casa que está ali, receber, todos são importantes, todos têm papéis cruciais ali dentro e são fundamentais, mas estar na casa espírita é mais importante para a gente que está lá, né? Antes de tudo, para o nosso. Então, olha lá, agora a gente se volta para o terceiro parágrafo. Olha como ele começa. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão
para as maravilhas interiores da fé. Então, você que está no campo evangélico do serviço, que a gente estava usando agora o exemplo da casa espírita, o crescimento é meu. Eu deveria ser meu que estou dentro da casa espírita. E, obviamente, quando eu melhoro os outros. O caminho é para dentro. A minha fé é a minha rocha. É aqui dentro que eu me fortaleço, a minha morada, a morada do meu espírito no meu corpo. Com essa base firme desta fé, aí eu vou atuar. E aonde eu vou atuar? Aí ele diz, cabe nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados. Então, ele vai começar a falar das pessoas que cuidam, olha, desenvolvem a fé e devem cuidar dos problemas diários, vigiando se estão seguindo as bases cristãs fundamentais. Então, primeiro você interioriza a fé. Aí você vai analisar os seus passos cotidianos. Se os seus passos profissionais, na vida pessoal, na sua família, estão seguindo? Não estão, nós estamos destoando. Olha o homem de fé que ele está colocando lá. O ouvir e o fazer tem que estar em sintonia. É difícil? É. Marilyn, o seu está em sintonia? Claro que não. Óbvio que não. Nós estamos na carne aprendendo. O importante é a gente estar assim, aberto a entender que nós temos que ter humildade para saber que a gente erra. Mas lembra da semente? A gente tem que sempre ser semente e começar a brotar de novo, para fazer um novo fim. Já que não tem um novo começo, a gente pode fazer um novo fim a qualquer momento. Nós podemos trazer esse vigor de Cristo em nossas vidas. Então, de dentro da casa espírita para as nossas vidas. Então, deste momento, passa por dentro de nós primeiro. Por isso que ele começa o parágrafo falando sobre interiorizar, né, os caminhos do interior da nossa fé, tá? Para isso, para a gente poder, esse finalzinho assim, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis, então, para a gente estar perto das bases cristãs, nós temos que vigiar. Lembra lá o primeiro parágrafo? Vamos voltar aqui que ele colocou a vigilância indispensável ao justo testemunho. Nós temos que estar em constante vigia e oração, queridos, olhando os nossos pensamentos, observando os nossos sentimentos, observando as nossas vibrações, muitas vezes estão destoando com o que a gente quer. A gente tem que estar sempre ali, sabe? No meio de campo, olhando para onde a bola está vindo, para a gente poder guiar para o nosso futuro, que é o gol, digamos assim, se a gente pudesse falar em termos de futebol, né? Pode falar, Adri. É meio que quando alguém está no nosso dia a dia, que você vê que alguém mandou. Tem um recado aqui para mim, tá? Desculpa, eu não sei muito do Google Meet, apareceu aqui na tela, desculpa. Ah, não é no nosso, não. Eu olhei aqui, não é. Então tá. Então, é meio como quando estar dentro dessa fé, né? Agir dentro dessa fé, é quando no nosso dia a dia alguém vem com toda agressividade diante de determinada situação, uma agressividade desnecessária, seja ela com raiva, seja ela com interesse de menosprezar. Mas quando a gente lembra que nós estamos aqui em diferentes jornadas, com diferentes dificuldades, e que o outro é o outro e não é por você, aí você olha para aquela pessoa meio com misericórdia e você diz, meu amigo, a briga é tua, não é minha, eu não vou discutir hoje, vamos deixar passar, né? O que você tem, vamos acolher e às vezes reverter essa situação. Eu penso que homens e mulheres, né, de fé, a gente precisa trazer essa fé para todos esses momentos ali, né? Observando essa questão, principalmente quando a gente coloca aqui em serviço no campo evangélico, seguirão para as maravilhas interiores da fé. É dentro, né? Esse orar e vigiar aí que você coloca, né? Todo momento. Sim. É preciso que a gente faça uma construção ali do que é que está acontecendo, né? Acho que é isso, né, Marilyn? Sim, é um eterno ver e rever, né? Ver, rever, refletir,
orar, vigiar. Não é fácil, mas o Emmanuel está preocupado com a gente, ele traz esse caminho para a gente. O lindo do Emmanuel é esse, né? Ele interpreta, ele diz, faça assim, meus irmãos, olha que espetacular, né? Aí, por último aqui, ele vai falar sobre a palavra e o silêncio, porque a palavra é importante, mas o silêncio também é. E aí, onde está o equilíbrio? Porque se a gente for caminhar para o nosso interior, mais vale o silêncio, para a gente ouvir o que está sendo dito dentro de nós mesmos, né? Até os bons conselhos. Olha só, em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida. Do que ele está falando? Ele está falando dos... Eu levanto duas questões nesse aqui. Vocês podem colocar as questões de vocês. Essa obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, se ouvir a ponderação, é ouvir as instruções que são trazidas da espiritualidade maior, que podem ser do nosso protetor ou dos nossos ancestrais, dos espíritos amigos, e pode ser um alinhar-se e ouvir a nós mesmos, porque às vezes assim é um pouco difícil, às vezes o que eu vou falar, eu tenho aprendido isso muito no curso da Joana de Ângeles, mas o nosso eu maior, o nosso espírito, ele não vem com todo o seu conhecimento aqui para esta carne de agora, vem só uma parte que a gente pode acessar no corpo. E, de repente, a gente precisa de um pouco de silêncio para ouvir o que ele está trazendo, quais são as dores que ele está trazendo, as soluções. E o nosso guardião, ele sabe, ou a nossa guardiã, né? Não vou falar só do guardião masculino, que tem muitas mulheres trabalhando no plano espiritual. Eles estão fazendo esse intermédio do nosso espírito conosco mesmo, são os nossos ajudantes. São pessoas que destinaram a encarnação ou várias a nos ajudar. E a gente montou lá no plano espiritual os nossos planos junto com eles. Então, eles sabem mais de nós do que nós mesmos. Por isso, eles serem a voz da ponderação dentro da própria alma. Olha que coisa mais linda, norteando-lhe o destino. Ouvir a ponderação dentro da própria alma. É o momento daquela que você vai se encontrar consigo mesmo. É o momento da oração. Como é importante a gente silenciar para orar, para poder ouvir, para poder sentir, para poder até ouvir os próprios pensamentos que nós estamos produzindo. O nosso último estudo, nós falamos sobre ansiedades, né? As ansiedades, como as ansiedades nos consomem, e elas estão ali gritando conosco, a gente não ouve, porque a gente está correndo tanto, né? Hoje, nessa palestra que eu estava ouvindo da Joana, que me marcou muito especificamente, a moça fala assim, nossa, eu orava dentro do carro, indo trabalhar. E aí o Gelson vem e diz, olha, até Jesus se isolava para orar. Porque é um momento único. E quando você vai orar, ninguém está dizendo de repetir orações, está dizendo daquela conversa sincera e franca com Deus. Você parte do silêncio para isso. A gente precisa desse silêncio para isso, antes do falar com Cristo, seja pela mente, seja até pelos próprios lábios, né? Tudo bem? Vou tirar a apresentação. Mais algumas pessoas querem comentar? Tá aberto, gente. Alguma coisa que passou batido, alguma palavra? Ficou claro para entender essas questões do homem de fé, então, do nosso esforço diário para a busca de nós mesmos, do alinhamento com Jesus, do alinhar o que ouvimos com o que fazemos. Parece tão fácil. Falar é uma beleza, né, gente? A palavra sai, né? Como ninguém levantou a mão.
eu só acho que realmente, como você colocou, esse caminho de se olhar é muito difícil. As pessoas fogem desse caminho de se olhar. Ele é doído, digo por experiência. Ele é muito doído. As pessoas não querem muito olhar. E você precisa olhar, porque é nesse silêncio, ao se olhar, que você encontra a sua verdade, o seu caminho. E falo isso num contexto terapêutico também, né? Não só com esse olhar de fé, porque às vezes ele pode se tornar uma bengala para tuas questões que você precisa realmente resolver, né? Então, são questões pessoais que nós precisamos olhar muito, e esse aumento de fé está muito ligado com a construção do seu caráter, da sua intimidade, da sua relação, né? Então, estar centrado em você e ouvir o que a sua parte superior tem para dizer, através de silêncio, som e ação, não é um caminho que muitos escolhem. É um caminho do autoconhecimento, né? Quando você se volta para a fé, quando você se faz o movimento do interior para solidificar a sua rocha, do seu espírito em busca de evolução, às vezes, quando a gente se volta para dentro da gente, a gente não encontra coisa muito boa. Porque é normal, nós somos seres milenares. Então, a gente traz coisas que só a gente sabe, né, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A gente tem algumas tendências, alguns pensamentos, algumas coisas assim, que a gente deixa passar. Deixa, esconde isso aqui, bota na caixinha, põe num quartinho, né, Dri? E vai sujo, o quartinho da mente que vai entupindo e vai entulhando. Uma hora você olha ou não, você que escolhe a pressa. A gente está falando isso algumas vezes aqui, gente. Estamos no 9º, 10º encontro de Emmanuel aqui, e a pressa é nossa. A gente pode entulhar esse quartinho da mente, do espírito, com problemas. A gente só vai evoluir quando a gente começar a organizar o quartinho da bagunça. Mas se você quiser, se eu quiser continuar assim, Deus é tão bom que ele nos dá o livre-arbítrio. Vai, meu filho, continue. Mas tente, né? Miriam, pode falar, Miriam. Não, gente, né, quando você fala de você se olhar, né? E se achar que às vezes quando a gente se olha, a gente não gosta do que a gente vê, a gente não quer lidar com o que a gente vê, que coloca tudo no armário, a gente lida daqui a pouquinho. Isso. Então, eu acho que parte do aprendizado, da fé, é você querer admitir, deixar o seu orgulho de lado, que você tem aquela coisa que é feia, e lida com aquilo. E aí que você começa a crescer. E falo isso por experiência própria. Sim. É de você querer ver e assumir que você pensava assim, que você agia assim, você tem que mudar. Aceitar, assumir, ter humildade de reconhecer que errou e a humildade de recomeçar. E nós somos muito orgulhosos. Nós somos muito, 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 e a gente acha que não. A gente não conhece muito bem o que é a palavra orgulho. Eu estou aprendendo. Ouvindo umas palestras, estou tentando aprender. Mas até nas atitudes, assim, a gente tem uma noção de orgulho até como uma coisa boa. Eu, como profissional, tenho orgulho do profissional que eu me tornei, como se o orgulho estivesse relacionado a uma coisa do ego. E é muito mais que isso, que te prende, né? Você não consegue... Miriam, a verdade dói, né? Já ouviu falar isso? Por isso que a gente não quer olhar. A gente ergue o tapete, limpa a sala, joga lá e tampa. Depois eu mexo aqui. De repente, uma poeirinha virou um mundaréu, uma montanha de sujeira. Dri, pode falar. É isso aí, a gente precisa... Tá como o Johnny, mas eu acho que desculpa. É a Miriam, ela tá, porque a Johnny é o filho. Miriam, essa tá certo. A gente... É o computador dele. Não, fica de boa. A gente, realmente, a construção... Porque a construção da fé passa por construção de virtudes. E aí, essa é a minha baliza, né? A partir do momento que eu vou olhando para dentro de mim e vou vendo ali as minhas sombras, minha criança ferida, as minhas dores, os meus problemas, ela entra em conflito com todas essas virtudes. E você olha e você vê que você não é um homem de bem. E você está querendo lapidar a tua fé. Então, você tem que abrir esse tapete, jogar fora, sacudir. E esse é um exercício que dói muito, porque nós, por excelência, como homem, a gente quer ser
busca por conexão, busca por reconhecimento. Então, está trabalhando assim, rasgando, né? Então, construir essa fé e estar neste caminho aqui que o Emmanuel fala, ser Chico, né? É complicado, é bastante difícil, é um exercício diário, todo dia. E como a Amélia colocou, a gente pega as coisas assim, às vezes coloca numa caixinha e coloca na estante. Só que em determinadas ações da nossa vida, a gente vai puxar uma coisa que está ali por baixo, aquilo, buf, cai na nossa cabeça, né? Esse conflito. Cai no colo, cai no meio da cara, você empurra, mas ele volta. Mas a Sempre em pressa é choque. nossa, né? A pressa é nossa. E Deus tem misericórdia e bondade para nos deixar aqui. Vamos, filho, E vai. ligando com o da semana passada, que eu já assisti, a gente vive na ansiedade exatamente por essa questão, né? Porque Sim. eu tenho a pressa de resolver algo, mas eu não quero passar por aquele algo. Eu só quero resolver. Eu quero emagrecer, mas não quero parar de comer chocolate. Exato. Eu não quero o ônus, né? Não, eu quero só, pelo amor de Deus, me faz chegar lá. Então você sonha Exato. com aquilo e você sai do momento presente, vai para o momento futuro e aí você sofre, né? Tem que passar. Não O tem jeito. movimento de fé e pessoal é através da dor. Uma dor boa. Maria, pode falar, querida. Não, só um comentário, sim. É por isso que é tão importante essa construção da fé em nós, porque essa fé é que vai nos fortalecer e vai nos levar a lutar contra todos esses defeitos, né, entre aspas, que nós temos, né, esses vícios, essas vicissitudes que nós trazemos das reencarnações anteriores, né? É ela que realmente vai fazer com que a gente se conecte com a divindade e a gente perceba realmente que a gente precisa mudar, que a gente precisa se tornar uma pessoa melhor. Né? E isso vai acontecer naturalmente, isso naturalmente vai nos levar ao campo da ação. Nós vamos passar a agir dentro dos preceitos, né, dos conceitos que a gente, então, for adquirindo durante a nossa vivência. Só isso. Maravilhoso, Maria. É bem isso, né? Vai nos levar, e aí o testemunho justo, a gente vai dar a volta lá no primeiro parágrafo, né? A partir do momento que a gente está fazendo essa observância no nosso dia a dia, né? Das palavras do Cristo. Maravilhoso. Podemos encerrar, mais alguém quer comentar? Todos bem? Então vamos lá. Vou primeiramente agradecer a todos a paciência, a bondade de ouvir, de organizar seus horários, de abdicar de tantas coisas nessa uma horinha que a gente fica aqui, mas com esse grande propósito, né? Que as nossas segundas com o Emmanuel, elas nos trazem um momento em que nós podemos compartilhar as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos problemas no dia a dia, mas sempre guiados pelos conselhos de Emmanuel, que nos dá caminhos, e a gente pode ter um parâmetro a seguir. Então, que nós podemos ter nesta noite, a não ser gratidão? Gratidão a cada um de vocês encarnados, pela disponibilidade do tempo, do momento, da organização do dia, do carinho. Gratidão à espiritualidade maior, que em grande número se aglomera perto de cada um de nós, trazendo várias pessoas para aprender conosco, acredito. Esse é um momento em que, individualmente, nós podemos pensar, nossa, só eu estou aprendendo, mas com cada um de nós, um grande grupo de irmãos sendo trazidos e atendidos em nossos lares. Isso é um dos grandes benefícios que a pandemia de coronavírus nos trouxe com o nosso estudo online, levar a fraternidade espírita para dentro de nossos lares. E nós, que estamos interligados com tanta bondade, com tanto carinho, com tanto cuidado, vamos ousar pedir a Deus que nos auxilie,
nessa nossa busca por nossa evolução, que os nossos mentores possam nos intuir em como agir, em como pensar, em sempre trazer a palavra do Evangelho e as ações da boa fé em nosso dia, no nosso trabalho, mas principalmente com as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, os nossos familiares, que muitas vezes são os mais difíceis que temos que lidar, e nós possamos desenvolver com eles uma linda vida, uma caminhada de construção de grande amor e harmonia e evolução. Que nós possamos também, Senhor, orar pelas pessoas que estão em tratamento nos hospitais, seja por coronavírus, seja por qualquer outra doença. Que Deus possa abençoar os enfermeiros e os médicos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os pesquisadores que estão em busca de vacinas e remédios para este grande mal que nos assola com este vírus. O planeta Terra, Senhor, possa conseguir galgar a cada dia mais uma elevação em seu padrão vibratório energético, para que possamos evoluir não mais apenas individualmente, mas enquanto irmandade humana. Que Deus abençoe a cada um de nós, cada um de vocês principalmente, e que nós possamos levar essa luz aos nossos lares e às pessoas que neste momento nós sabemos que precisam de ajuda, que nós mentalizemos o nome delas para que a ajuda chegue pelo intermédio dos irmãos espirituais a todos. Obrigada, que assim seja. Aguardo vocês todos, então, na próxima segunda-feira.